A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bom estar mais uma semana aqui com vocês, dando continuidade ao nosso projeto de comentário das lições bíblicas da CPAD. Já estamos no segundo trimestre, onde nós estamos meditando na revista que traz o seguinte tema: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A lição é a número 4, resguardando-se dos sentimentos ruins, com base no texto áureo que está no capítulo 5 e versículo 22 de Mateus, onde Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E a verdade prática: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com a aprendizagem do Evangelho. Amém? A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus também, no capítulo 5, que é o Sermão do Monte. Versículo 21 diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Nessa lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, que a cólera é a antessala do homicídio, e que para devotarmos a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o nosso próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana, e por isso a seção bíblica de Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 26, será o objetivo do nosso estudo. Amém? Vamos então para o nosso primeiro tópico. O Evangelho não é antinomista. A palavra, nos fornece a própria definição do que é antinomismo, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e de nomos, lei, diz respeito a tudo contrário à lei, tudo que é contrário à lei, a normas e a regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Então, ser antinomista é crer que não é necessário obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Porém, o Evangelho não é antinomista. Nós que cremos no Evangelho de Jesus Cristo, nós cremos em toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. Deus, o nosso Deus, é o Deus do Antigo e do Novo Testamento. E Ele primeiro enviou o testamento aos judeus, primeiro testamento, a primeira aliança, com um propósito. E esse propósito era que o homem estivesse apto para receber o Criador.
tá? Para receber o Salvador que viria. Tá? Então, o propósito do Antigo Testamento era preparar o homem para Cristo Jesus. Aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo, por isso não há razão para a existência da lei. Totalmente errado esse pensamento. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Também ideia totalmente errada. A lei não é oposta ao Evangelho. O Evangelho simplesmente ele é muito mais rígido que a lei, muito superior à lei enviada por Deus a Moisés. Entretanto, veremos que esses ensinos, né, o antinomismo, violam as Escrituras, tá? E é um desvio da palavra de Deus. Conforme visto na lição anterior, Jesus não desprezou a lei, tá? Como nós podemos ver aqui nesse segundo subtópico do primeiro tópico. Vemos claramente isso, a expressão seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos? Vocês prestaram atenção no que foi dito aos antigos? Tá? Aponta para que era preciso as pessoas conhecerem o antigo. Tá? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, vocês sabem o que está escrito lá. Tá? E se você não sabe, vá saber, vá procurar saber. Aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferente dos escribas e fariseus, nosso Senhor ele deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus, como eu já falei para vocês, tá? Então, a intenção de Deus era preparar o homem para receber a Cristo, para ouvir a Cristo, para entender o Salvador que viria. Atente para os mandamentos: não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Jesus, como a humanidade, como os judeus, tá? Não entenderam a lei, tá? Então, Jesus Cristo, ele vai pregar esse sermão que nos leva a compreender a lei, tá? Se você prestar atenção nesse sermão, você irá compreender a lei. O objetivo era que os homens entendessem a lei. A lei do Antigo Testamento começava: amarás o Senhor teu Deus com todo o entendimento. O primeiro mandamento não era não, mas era amar, tá? Mas como eles não entendiam o que era amar, Deus começa com o segundo, terceiro e quarto: não, 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 para ver se eles entendessem que o segredo era amar, tá? O segredo é amar. Mas os escribas e fariseus, os judeus, eles simplesmente ficavam no não, no não, no não, no não, no não, né? No não seco, um não sem vida, tá? Eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei. Então Jesus veio mostrar que eles não amavam a Deus. Como? Jesus apontando para dentro do coração. Talvez você nunca tenha matado ninguém, mas você tenha odiado, você tenha pensado, você está maquinando no seu coração. Talvez você nunca tenha deixado a sua esposa, trocado ela por outra, mas no seu coração, talvez você já deixou ela faz tempo. Então Jesus ele faz isso para que as pessoas vejam, tá? Para que eu e você pudéssemos ser convencidos, tá? Do primeiro mandamento, que é amar a Deus. Quando eu não amo a Deus, é impossível eu praticar qualquer outro. É impossível eu andar na lei quando eu não amo a Deus. Mas quando eu amo a Deus e revelo isso amando o meu próximo, eu consigo
não somente não matar alguém literalmente, mas eu consigo não odiar, eu consigo não adulterar no coração, eu consigo chegar ao ponto que Jesus está nos pedindo aqui. Para isso é necessário entendermos. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Tá? Quando eu conheço as Escrituras, tá? Eu reconheço que eu não tenho o poder de cumprir os mandamentos de Deus. Mas o Espírito Santo, quando eu reconheço isso e Deus me dá o seu Espírito, aí é possível. Com o Espírito de Deus, é possível eu amar a Deus, é possível eu amar ao meu próximo. Tá? No legalismo e no antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Então os judeus eles eram legalistas e hoje muitos crentes, sem perceber, estão cometendo o mesmo erro do legalismo, tá? E no outro extremo está os antinomistas, que querem desprezar toda a lei, querem desprezar toda a norma, não conseguem, por falta do entendimento, por falta de não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus, andar nesse centro, aleluia, de entendimento da palavra de Deus. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda. Foi o que eu falei para você. Pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Não é por acaso que o verbo irar no grego, em Mateus 5:22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. E esse é o propósito de Jesus aqui, nos levar a uma introspecção muito maior, tá, do que uma falsa aparência de santidade. Tá? Jesus ele não quer mudar o nosso exterior apenas, do exterior para o interior, mas ele quer partir do interior para o exterior. Ele quer partir do interior, do mais profundo do ser humano. Por isso que ele vai fazer essas indagações, por isso que ele sabe como ir no profundo dos nossos corações. Ele não quer ir lá apenas para nos machucar, mas ele quer ir lá para mostrar e dizer, meu sangue, o poder do meu sangue tem poder de ir até no mais profundo da alma de vocês, tá? E mudar o pensamento, mudar os sentimentos, mudar as emoções de vocês. Tá? O meu poder é de aperfeiçoar vocês, de levá-los à minha estatura, tá? A estatura de Cristo. Cristo ele não nos pede aquilo que ele não vivia, tá? E esse era o propósito dele, nos levar à perfeição dele. Mas para isso nós precisamos ver as nossas imperfeições, tá? E quando ele vai lá nesse profundo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos mais profundos, tá? Por intermédio da sua palavra, ele nos trata. A cólera no contexto bíblico, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar, né? Como diz lá, se um irmão se encolerizar sem motivo, tá? Muitas vezes a gente vai se irar com alguns motivos justos, tá? Mas se você se irar sem motivo, mas isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo de nos irar, de nos irritarmos, às vezes sem motivo justo. A gente se ira com algumas pessoas, a gente se irrita com algumas pessoas, e esse propósito
de Deus, quando Ele nos traz isso na sua palavra, é de nos mostrar que nós estamos precisando da ajuda de Deus, tá? Nós temos que tomar cuidado, tá? Que isso pode levar, tanto pode levar a atitudes drásticas, tá? Como pode levar até à perdição. Nosso Senhor manifestou ira, tá? Contra os que faziam do templo um covil de ladrões. São exemplos aqui de que a ira em si ela não é pecado, tá? Mas quando nós nos encolorizamos, nos irritamos com o nosso irmão sem motivo algum, tá? O valor da pessoa humana, em Mateus 5, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Isso aqui é o padrão, mostra o padrão que Jesus quer nos levar, entendeu? Às vezes a gente fica com umas gracinhas, a gente fica com umas brincadeirinhas bobas, que achando que não tem problema, que, né, não dá nada, mas Jesus está nos mostrando aqui que Ele quer um padrão mais elevado da minha parte, Ele quer um padrão mais elevado da sua parte, tá? Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber condenação para o fogo do inferno, do grego Geena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete o homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o seu patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por causa de diferenças econômicas ou por qualquer outra, né, diferença, tá? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, tá? O padrão de Jesus é muito elevado e Ele nos convida para a gente crescer, continuar crescendo no conhecimento e na graça. Conhecei ao Senhor e prossigai em conhecer ao Senhor. Conheçamos o Senhor e prossigai em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor a gente vê que a gente pode melhorar, tá? Nós podemos melhorar o poder do Evangelho. Ele é de acordo com a nossa obediência. Se nós obedecemos pouco, se nós damos pouca relevância aos ensinos de Jesus, pouco poder, pouca graça. Mas se nós cremos na sua palavra e nos esforçamos para obedecer a sua palavra, há um poder inimaginável na nossa vida, ao nosso dispor. A oferta do altar e a desavença. A oferta do altar em Mateus 5:23, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5:24. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro: não há relacionamento com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão, tá? É tão interessante isso aqui, se você prestar atenção. Aqui é tão profundo que Jesus nem está tratando aqui do nosso relacionamento com os irmãos. Ele faz aqui uma analogia, né, para a gente ir ter, se a gente se lembrar, né, para a gente ir ter com o nosso adversário enquanto ele está no caminho,
Mas aqui, ó, quando nós estamos nessa situação que Jesus apresentou, o nosso adversário é Deus, tá? Então, nosso adversário é Deus. Nós estamos, se há alguns desses sentimentos, né? Se nós estamos ofertando, se nós estamos ofertando e nos lembramos que nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, se nós nos encolerizamos, isso mostra a nossa situação terrível, a nossa situação de inimigo de Deus, tá? Isso mostra a nossa situação de inimigo de Deus. Então ele está dizendo aqui, vai ter com o teu adversário enquanto você está no caminho com ele, e ele não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue para o oficial, entendeu? Então Jesus está querendo mostrar para mim, se você oferta, entendeu? Está querendo mostrar para mim e para você, se você oferta, entendeu? E tem alguma coisa contra o irmão, nem oferta, Deus não vai receber tua oferta, Deus não vai receber a tua oferta, entendeu? Se você anda se irando também, você não está louvando a Deus, você não está agradando a Deus, você não está servindo a Deus, entendeu? E ele está mostrando, ele quer que a gente reconheça, Deus, eu estou com problema, Deus, o meu coração, né, não tem paciência, meu coração, eu estou me irritando, eu estou me estressando muito fácil, eu não tenho paciência no trânsito, eu não tenho paciência na fila do mercado, eu não tenho paciência com a minha esposa, com meu filho, eu estou mal. Deus quer que a gente reconheça isso, entendeu? Deus quer que a gente pare de ser hipócrita, tá? Que achando que uma oferta vai comprar a Deus. Uma oferta compra os homens ficam olhando lá quanto você está dando de oferta, quanto você está dando de dízimo, tá? Mas é tudo inútil isso aí, se nós não tivermos em paz com o nosso irmão, se nós não estivermos em paz com o nosso próximo. É inútil você estar ofertando, é inútil você estar fazendo qualquer coisa na casa de Deus, tá? Se o teu coração está te acusando, se o teu coração está dizendo, eu precisava perdoar meu pai, eu precisava perdoar minha mãe, eu precisava ir lá me acertar com meu patrão, eu precisava ir lá me acertar com fulano, tá? Deus requer que você vá fazer isso, tá? Tem uma experiência que eu conto, quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu tinha passado pela experiência de ter um irmão assassinado, de ter um irmão que foi assassinado, e eu aceitei a Jesus Cristo, né? E comecei a buscar ali comunhão com o Espírito Santo, com Deus, com a sua palavra, e a Bíblia me mandou eu perdoar aquela pessoa, né? Só que a Bíblia me questionava, então se você perdoa, então você vai lá, né, e oferece para ele o perdão, tá? E eu relutava em ir até aquela pessoa, tá? Mas sempre que eu dobrava os joelhos, o Espírito Santo sempre me lembrava, vai lá. Enquanto eu não fui na casa da pessoa para pedir perdão para ela, porque muitas vezes eu havia odiado aquela pessoa de uma forma terrível, assim, né, de planejar a própria morte daquela pessoa. Enquanto eu não fui lá, aquele peso nunca saiu do meu coração, mesmo cheio do Espírito Santo. Ele me cobrava para mim ir lá e pedir perdão para aquela pessoa por ter odiado ela, por ter até planejado a morte dela. Ela não se arrependeu e morreu, mas eu só encontrei paz o dia que eu fui lá, tá? Então nós não temos desculpa. Você não tem desculpa para não perdoar, você não tem desculpa para não voltar atrás e ir se acertar com o seu irmão, senão Deus não vai receber a tua vida, a tua oferta. Evitando as desavenças, Mateus capítulo 25 e 26, versículo 25 e 26 do capítulo 5, tem relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente, tá? Dizem respeito à adoração, mesma coisa. Se nós não nos acertarmos com nossos irmãos, né,
nós iremos pagar até o último ceitil, tá? Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentamos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juiz perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós nem sábios, nenhum sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Tá? Então nós, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus, Ele nos ensina que nós podemos perdoar a qualquer pessoa, porque Jesus nos perdoou o nosso pecado. Como Paulo disse, né? Reconheço que sou o principal dos pecadores. Então, à medida que eu vou conhecendo o Evangelho, eu vejo o tamanho do meu pecado contra Deus. E não há quem possa ter feito pecado contra mim mais do que eu pequei contra o meu Deus. E o meu Deus me perdoou e Ele exige que eu também perdoe todos aqueles que me ofenderam e esteja preparado ainda para perdoar, né? Todos quantos irão me ofender. Tá? Isso é o Evangelho de Jesus, o poder de Jesus. E Deus faz isso para que a gente seja feliz. Aleluia. Quanto mais eu tenho praticado isso, mais esse poder da alegria do Espírito Santo, mais enche o meu coração e vai encher a tua vida também. Concluindo, como servos de Cristo que vivem as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e aflições firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente. Seguir em paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não o matarás. Tá? Eu te recomendo você pesquisar e ir estudar sobre os sentimentos e as emoções. Tá? Coloca lá no Google, né, estudo sobre sentimentos e emoções. Você será ricamente abençoado. Você vai entender um pouco mais como que funcionam os sentimentos. Quais são os sentimentos que nós temos? A maioria das pessoas nem sabe, né, a diferença entre sentimento e emoção, tá? E quais são os seus sentimentos. Então você vai saber quais são os sentimentos, os principais sentimentos humanos, os quais são bons, os quais são ruins, tá? E conhecendo isso, você vai poder se resguardar, você vai poder saber tratar, trabalhar os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas emoções melhor. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você e te abençoar essa semana. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, sou grato a Ti pela Tua bondade, sou grato a Ti pela Tua infinita misericórdia, pela Tua graça, sou grato a Ti por mais esta semana de bênção, de vitória. Sou grato ao Senhor pela vida dos irmãos que têm, Senhor, acompanhado comigo essas reflexões, esses comentários, e eu quero que a Tua graça, a Tua bênção, a Tua bondade, a Tua misericórdia seja sobre a vida de cada um deles, que o Senhor, aleluia, os abençoe, que o Senhor dê a eles cada dia direção, ânimo para ler a Tua palavra, para meditar a Tua palavra, que o Teu Espírito continue os iluminando, aleluia, em todas as áreas da sua vida, Pai, e aquilo que está lhes afligindo, que foge ao controle deles, Senhor, que o Senhor possa estender as Tuas mãos hoje, Pai amado, e repreender toda obra maligna, toda obra do diabo, toda obra dos demônios, sobre seus lares, sobre as suas vidas, sobre a sua vida espiritual, física, psicológica, sobre a vida dos seus filhos, da sua família e das suas finanças, Senhor. Abençoa os Teus servos, salva, Senhor, aqueles que estão me ouvindo pela primeira, pela segunda vez, que eles possam ser captados, que eles possam ser capturados pelo poder da Sua palavra e virem a compreender, a buscar saber, conhecer o Senhor, o Criador
de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças, Senhor. Deus abençoe e até a semana que vem, meu irmão.